esportes, até insistindo nessa questão, além da avaliação em relação à partida, aos dois jogos, sabe que o torcedor nesse momento encontra-se chateado por conta da eliminação. Além da avaliação, você poderia dar um norte em relação a reforços, se ao lado no planejamento com o diretor executivo Admar e o presidente Pedrinho, há uma esperança de chegar a reforços essa semana? Obrigado, Diniz. Boa noite, Jonathan. Falando do jogo, eu acho que se repetiu hoje o que aconteceu contra o Grêmio. Acho que a gente teve um volume bem interessante da parte de criação, a gente cedeu pouco contra-ataque. E assim como o Grêmio, a gente teve muita chance, claro, para fazer o gol, eles não tiveram quase chance nenhuma e conseguiram fazer o gol deles. E a gente poderia até ter resolvido, encaminhado a classificação no primeiro tempo. Em relação a reforços, eu vou repetir também. Quando eu vim para cá, eu sabia, existe uma escassez de recursos financeiros para contratação. E a gente está no mercado, espero que a gente consiga contratar mas não vai chegar um monte de jogador aqui. Vocês sabem disso. Assim, não tem recurso financeiro. E eu não posso trazer jogador para cá. A gente vai acabar arriscando em contratações. A gente já vai arriscar, porque assim, é fácil contratar o Vitor Roque, o Savarino, o Luiz Henrique, jogadores que você sabe que vai, o Alcaraz, quando o Flamengo, a gente tentou contratar o Renan Strossa, vocês sabem, assim, extremos, assim, que a gente, quando você indica, começou a Libertadores, eu estava mapeando o jogador junto com a equipe de scout, e o Renan Strossa era o primeiro nome que veio à cabeça. Aí tentamos outros extremos que estão jogando fora do país, no México, mas os valores, 10 milhões de euros, 12 milhões de euros, 8 milhões de euros, e a gente não tem condição. Então, para a gente contratar, é mais difícil mesmo. E a gente vai contratar e vai arriscar e esperar que dá certo. Assim como o Nuno, por exemplo, no pacote veio o Nuno, é um jogador que ninguém conhecia, que está conseguindo dar retorno técnico para o Vasco. É muito difícil contratar. E a gente espera conseguir alguns nomes para incorporar um pouco mais o elenco. Mas não é uma coisa fácil. Diniz, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Eu queria perguntar a respeito do psicológico de alguns jogadores. O João Vitor foi, mais uma vez, vaiado pela torcida. Você manteve como titular mesmo após o último jogo, a manifestação da torcida no jogo contra o Grêmio. O time como um todo foi muito vaiado, apesar da luta, mas a torcida criticou os jogadores, criticou muito a diretoria. Queria que você falasse um pouquinho como você, principalmente do João Vitor, mas de uma forma geral, trabalhar o psicológico desses jogadores para a sequência e, pontualmente, o João Vitor, o que você pretende passar para ele? Manutenção? Vai dar um tempo para poder não se queimar mais com a torcida do que já está? O que você pensa em relação ao João Vitor? Então, em relação às vaias, eu acho que elas são normais. Não é por conta do que o time tem feito, eu acho que é por conta dos resultados e do histórico recente também do Vasco, não só desse ano. E a torcida eu falo sempre aos jogadores, a torcida tem que tratar igual um cristal. A torcida, ela merece ver o time correr, lutar, a gente está tentando, mas a torcida vive de vitórias, o clube vive de títulos. O Vasco tem a história que tem por conta das conquistas que está na história do clube. Desde o Expresso da Vitória, passando pelo time de 74, de 89, dos anos 90, 2000. E o que marca é título e a vitória. As coisas só vão melhorar aqui com vitória, o humor do torcedor. Eu acredito muito assim que o torcedor está vendo que o time tem produzido, que o time é um time diferente, que é um time que todo mundo corre, é um time que todo mundo luta, mas a gente precisa ganhar jogos. E eu acho que isso está perto de começar a acontecer. É um time que trabalha muito, é um time que não se entrega. Você fala assim, o psicológico do time, só que está barato, o time continuou jogando, o Grêmio continuou jogando, a gente tomou o gol, o time foi atrás, criou mais 3, 4 chances de gol quando tomou empate. Hoje estava em cima, tomou o gol, continuou jogando e continuou tentando. Então a gente está aprendendo a suportar essas coisas, ser grande, e eu acho que as vitórias elas estão perto de começar a acontecer. E ganhando, já entra na questão do João Vitor. A torcida não quer vaiar o João Vitor, a torcida quer vencer. Se a gente começa a vencer, porque o João Vitor ele é bom jogador, ele não está jogando comigo, o João Vitor está jogando jogo com todos os treinadores que passaram aqui. Sabe que todo mundo viu que o João Vitor é ruim e não tirou ele do time. Ele é o jogador mais rápido que a gente tem do elenco, é um jogador que perde pouco duelo, perde bola no alto, e vai ter que aprender. Falhou, já falei isso algumas vezes para ele, falhou no passado, mas assim, comigo, eu não posso falar que o João Vitor tem falhado.
ter jogado mal. Não tem jogado mal. Não tem. Hoje ele pegou um atacante difícil de ser marcado e ganhou praticamente todos os lances. E assim foi contra o Grêmio, e tem sido assim. Então comigo ele tem falado pouco, tem falado cada vez melhor, e é um jogador que é um ótimo zagueiro, na minha opinião. Então a gente tem que começar a ganhar, o João Vitor saber suportar a crítica e a gente avançar. Desculpa, só em relação ao João Vitor ainda, você acha que as vitórias fariam com que a torcida perdoasse o João Vitor e deixasse de ter essa implicância, ou você não acha que chegou num ponto em que, mesmo ganhando, voltando a ganhar, é irreversível essa questão da torcida? A torcida tem todo o direito. Eu acho, se a gente tiver um pouco de boa vontade, porque assim, o futebol é uma máquina de moer gente. Você está insistindo no João Vitor, talvez para eu dar uma resposta para você, para agradar, eu falar a verdade. Se eu te perguntar, você vai concordar comigo. O João Vitor, tanto no jogo hoje, ele começou a ganhar uns duelos no começo do jogo, você não viu que teve aplauso? A torcida não quer matar o João Vitor. Você está com raiva, a torcida quer depositar em alguém. O João Vitor deu motivo no passado, deu motivo quando retrucou a torcida. Então ele tem que saber suportar. Mas a torcida não quer o mal de nenhum jogador. Ela não quer. Estava vaiando o Piton também. Muito. Protestou muito contra o Piton. O Piton não teve uma vaia no jogo contra o Grêmio, porque ele fez uma partida ajustada e tem que aprender. Eu acho que a gente passando por isso, os jogadores sabendo passar, eles vão sair mais fortalecidos. E o time e a torcida vão caminhar juntos. Eu não vou fazer uma coisa, eu não faço nada aqui contra a torcida, muito pelo contrário. Tudo que eu faço é para tentar fazer com que o time ganhe e a torcida volte a sorrir. E às vezes, assim, atender um pedido imediato da torcida, senão a gente tira 2. Aí daqui a pouco, então vamos botar um jogador da base, o jogador vai mal, a torcida... Porque a torcida quer vencer, a torcida não aguenta mais perder. E esse é o grande problema. A gente tem que começar a ganhar, porque as coisas começam a melhorar para todo mundo. Aqui, Diniz, João Silva, do canal Colher em Foco, e é justamente em relação às vitórias. A última foi no dia 12 de junho, uma grande partida, uma grande vitória sobre o São Paulo. O Vasco volta da parada, né, ainda sem reforços e 4 jogos sem vitória. Né? Uma derrota muito dura para o Del Valle, agora um empate que frustra muitos torcedores que queriam ver pelo menos sair, né, a nhaca de não ter vencido ainda, e um jogo contra o Botafogo e o Grêmio, né, que também o Vasco não venceu. Você diz que, pelo que tem jogado, pelo que tem trabalhado, a vitória está próxima, mas a gente costuma ver muitos erros defensivos e até, né, como você já falou em outras oportunidades, fáceis de marcar ou algo de poder ser evitado. O gol hoje, uma bola parada, que provavelmente deve ter sido uma jogada que você e o time trabalhou bastante. Como é que faz, então, para parar de ter esses erros defensivos, tendo em vista que o João Vitor é um bom jogador e o sistema defensivo, como o próprio Hugo Moura, jogou o Lucas Freitas, que também foi questionado contra o Grêmio até fazer o gol. Sem reforços e com esse time, o que está faltando para ele, então, voltar a vencer e, para isso, parar de tomar gol? Qual é a sua análise quanto a isso? Perguntas fáceis de serem feitas e difíceis de serem respondidas. Como é que você vai justificar um jogo que a gente teve pelo menos, talvez umas 8 chances para fazer gol, assim, chance clara de fazer um gol, o adversário para a gente não teve chance. Porque não dá nem para considerar que o gol foi uma chance criada. O cara cabeceou, o cara errou a batida da falta, a bola veio baixa, o cara se abaixou, antecipou o primeiro pau, a bola caiu lá na bochecha. Como é que você explica? Perde por conta dessas coisas. O futebol, como a vida, é incerto. Às vezes você se cuida, você faz exercício físico, você bebe álcool, você dorme cedo, você tem um ataque cardíaco que morre. Aí, isso é uma coisa que acontece. A gente está procurando fazer tudo o que é possível no Vasco. Eu faço tudo. Você fala, se você me espremer para sair mais uma gotinha de alguma coisa para trabalhar, você não vai tirar. Porque tudo que eu tenho entregado. E os jogadores estão seguindo juntos com isso. Fazer os reforços. Além da gente não contratar, que a gente vai, como a gente já falou, contratar é difícil na situação do Vasco. A gente perdeu esse jogo, né? Perdemos o Piton, perdemos o Coutinho e perdemos o GB, que tinha entrado bem. Então a gente está num momento assim que a gente precisa se juntar cada vez mais, trabalhar cada vez mais para ele passar. E o time está se esforçando para que isso aconteça. Então, além da gente não contratar, a gente perdeu. Porque contra o São Paulo, parecia que a gente não precisa muito reforço. Porque o time foi ajustado, a gente jogou bem, e contra o São Paulo, a gente criou menos que o outro Grêmio. Não criamos mais. Não criamos mais mesmo. Só assim, quantas defesas difíceis o Rafael fez? Quantas defesas o goleiro fez hoje? Quantas defesas o Volpe fez contra o Grêmio? Só que a bola não entrou. Não pode falar porque ele entrou. Não é falta de treino, não é falta de empenho, não é falta de dedicação. Essas coisas que a gente costuma falar, que a torcida quer, isso está tendo. Isso está tendo. Só que a bola não entrou. Eu acredito muito que na persistência ela vai começar a entrar.
Boa noite, Diniz. Amadeu, do canal Na Torcida Vascaínos. Eu queria falar sobre o jogo. O Del Valle colocou 3 jogadores. O Guaguá, que é um jogador número 55, jovem da seleção equatoriana. O Macias, o número 6, que também já foi convocado pela seleção equatoriana. E o Patrick Mercado, que é o jogador que lá em Quito, né, fez chover em cima do Vasco. E o Vasco teve uma 17-6 total de finalizações, 5-2 no alvo e 3-0 chances claras do Vasco. Por que não fazer o gol? Sabemos que do outro lado tem um goleiro que está ali para defender, mas eu queria falar do Verratti. O Verratti, do jogo contra o Grêmio, perdeu um gol feito, para mim, como artilheiro, que não é o habitual dele de perder o gol, do jeito que ele perdeu. Hoje, mais uma vez, e o Verratti, a gente sente que ele tem uma dificuldade, que toda hora ele está impedido. Tem como melhorar essa situação do Verratti, pelo grande artilheiro que ele é? Desculpa aí me alongar na pergunta, não, tá, professor? Isso. Não, de maneira alguma. Eu acho que o Verratti, assim, ele é um cara que faz muito gol. E hoje ele perdeu e fez gol. Ele vai ter números, sempre números altos. Ora, a bola dele vai começar a entrar. É um dos caras que mais se dedica. A questão do impedimento, obviamente, que é uma coisa que a gente pode ajustar. Mas as chances, quando tem, ele é um cara que quase sempre aproveita. E ele tem um histórico aqui de fazer, já ajudou muito o Vasco. E vai continuar ajudando. Eu não sei se precisar, por que não entrou? Eu não sei. Nesse sentido, eu sei tanto quanto você. Por que a bola não entrou? Por que o Ryan pegou uma bola cara a cara e bateu a bola. E foi o goleiro que tirou, o juiz não deu escanteio, mas não foi nem a bola ia entrar. Uma bola aí perde outro gol assim, praticamente dentro da área pequena. Aí o cara vai, cabeceia, antecipa, baixo e cabeceia a bola sem olhar e ela cai lá. Só que o Verratti deve ter muito mais gol de cabeça que o Spinelli na carreira. Não dá para eu te falar, eu não sei, são coisas que acontecem. O que eu acho que a gente tem que fazer aqui é continuar trabalhando, é continuar melhorando o time, melhorar sempre tem coisa para melhorar. Quando eu falo da defesa, assim, o sistema defensivo, eu falo assim, aí vai assim, tomou um gol hoje, aí vai assim, a defesa, bateu, aí você vai culpar o zagueiro, o goleiro, não tem nada a ver, o cara errou a batida, foi aqui no primeiro pau. Aí a gente tende a crucificar lá o João Vitor, que já está, ou se tivesse o Lucas Freitas, porque estão mais vulneráveis. Então, assim, a gente está corrigindo o time em tudo que é possível, mas sempre o adversário vai ter uma ou duas chances, é difícil. Aí se a bola entrar, o que a gente vai fazer? Eu acredito que o futebol é um jogo que a gente consegue, não tem controle absoluto de nada. A gente consegue só aumentar as nossas possibilidades de vencer. Aumentar a nossa chance de fazer gol e diminuir a chance do adversário ter. A gente está trabalhando em todas as frentes para que isso aconteça. Que a gente consiga criar e que a gente consiga diminuir as chances do adversário.